Livro do profeta Isaías. Eu estou lendo um livro há quase 3.000 anos atrás foi escrito, e ainda hoje fala aos nossos corações aquilo que Deus tem para a sua igreja. Às vezes a gente olha para as datas e ignora, mas para um livro ter uma objetividade, chegar a ter uma condição de sobreviver por mais de 2.500 anos, tem a mão de Deus. Para esta mensagem chegar na nossa mão, chegar diante dos nossos olhos, Deus tem trabalhado. A sua primeira visão, ela ocorreu no ano em que o rei Uzias morreu, e a sua visão recebeu o nome da visão da glória de Deus. A primeira visão que Isaías tem é a visão da glória de Deus. Pense comigo, um profeta que se inicia na sua caminhada. Para quem não sabe, o profeta Isaías tinha apenas 18 anos quando teve, aproximadamente 18 anos, quando teve a sua primeira visão. E a sua primeira visão, ele viu a glória de Deus. Agora pense comigo, todo mundo que aceita a Cristo verdadeiramente em seu coração e confessa crendo com os seus lábios e crendo de coração, a primeira coisa que ele sente na sua alma é a alegria do Espírito Santo de Deus agindo na sua vida. Aquilo é a glória de Deus envolvendo uma pessoa que vivia uma natureza longe do eterno, mas por um momento ele presencia o Espírito Santo agindo na sua vida e o tornando uma nova criatura. A primeira visão de Isaías, quando ele tinha quase 18 anos, já é um leque, porque tem pessoas que acreditam que Deus só usa os mais velhos. Não, Deus também usa os mais jovens. Do que Deus procura não é pessoas que têm uma idade avançada ou novo demais. O que Deus procura são um coração sincero a Ele. Quem acredita nesta palavra? Há quem diga que Isaías, ele era um profeta em Israel, em Judá, que ele era de uma família nobre. Agora estamos alguém que estava em uma condição que poderia estar do lado a lado do rei, ser o sucessor do rei, mas quando ele viu a glória de Deus, ele preferiu ser profeta. Ele não queria participar daquilo que os homens ofereciam, ele queria ser profeta. E talvez tenha sido isso, que a sua própria relação com os reis, seu nível de instrução, indica que vivera sobre a tutela real. Isaías, ele era um homem sábio, ele era um homem inteligente. Por quê? Porque ele estava entre os sábios, ele estava entre os reis, ele estava entre os nobres. Quando a pessoa é pobre demais, as pessoas olham e dizem assim: ah, esse daí só quer saber de ir para a igreja, é um Zé Ninguém. Mas a palavra mostra que Deus usou pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas sábias, pessoas doentes, pessoas altas, pessoas baixas. E quando eu leio as escrituras, eu vejo que para Deus usar, Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Isaías chegou em uma das partes mais importantes da vida de uma mulher e na vida de um homem. A Bíblia fala pouco a respeito, mas a Bíblia diz que Isaías se casou com uma mulher que tinha o nome de profetisa. Era uma mulher que profetizava, era uma mulher que tinha uma intimidade com Deus, era uma mulher que entendia da palavra de Deus, era uma mulher que tinha reverência ao nome do Senhor.
Isaías não se casou-se com qualquer uma. Tem pessoas que acreditam que a sua fidelidade está lá fora, que o seu pai está lá fora, mas não, o seu pai está na presença de Deus. O seu lugar é na presença de Deus. O que você quer no mundo, você vai se perder, vai te distanciar do eterno. O Deus tem mais coisas grandes para nos dar. A Bíblia fala pouco. A Bíblia fala que ele teve 2 filhos, a quem Deus deu nome profético. Pense, muitas pessoas não se preocupam no nome da criança. Isaías já deu 2 nomes proféticos aos seus filhos. Um nome difícil que revela o Messias. 2 nomes difíceis que revelam o Messias. O que o profeta Isaías fazia era sempre voltado para o Messias. A esposa era profetisa. Os seus filhos receberam o nome profético. E um dos seus filhos se chamava Maher-shalal Shear-jashub. Shear-jashub tinha um nome: o remanescente voltará. O remanescente voltará. Agora pense comigo, Rasbaz, que quer dizer apresse, o espólio, acelere a presa. Aí alguém se pergunta, olha para Isaías 6, Isaías 7, Isaías 8 e diz: o que esses nomes tão difíceis quer dizer? Olha o que Isaías está nos ensinando: um remanescente voltará. Israel esteve em trevas durante anos. Passamos por um período intertestamentário de 400 anos de silêncio, onde Deus não falava. Deus não estava falando. Israel estava se distanciando de Deus dia após dia. E a Bíblia vai dizer que lá, em 760 antes de Cristo, Deus dá nome a um dos seus filhos: o remanescente voltará. Isaías estava querendo dizer: haverá uma nova luz em Israel. Haverá uma nova oportunidade para Israel. Deus ainda vai falar com Israel. Deus ainda vai perdoar a cidade de Israel. Ele ainda vai se manifestar a Israel. E a gente passa para o segundo nome: apresse o espólio. Para quem não sabe, espólio é benefício de guerra, é conquista de guerra, é prêmio de guerra. Mas só que essa guerra quem venceu foi Jesus. A guerra não era de sangue, era uma guerra espiritual. Esse espólio, acelere a presa. Jesus foi levado ao matadouro. Ele era a presa. Isaías estava revelando lá no capítulo 6, 7 e 8: o remanescente voltará. Ele será a presa. Ele será entregue pelas nossas iniquidades. Ele se fará pecador por nós, pecadores. E a gente olha para os nomes e às vezes ignora. Mas olha o que o texto vai dizer, continuando. Isaías profetizou por mais de 64 anos em Israel. Irmãos, sabe o que é mais dolorido para um profeta? É ele profetizar e o povo não acreditar. Eu imagino que quando a gente lê o livro do profeta Amós, o livro do profeta Abacuque, eles profetizavam e as coisas aconteciam. E as pessoas diziam: esse aí é um homem de Deus, porque as pessoas enxergavam o milagre acontecer. E a Bíblia, em muitos pontos, ela destaca dizendo: se o que ele falou é verdadeiro, vai acontecer. Se o que ela falou é verdadeiro, se ele é profeta, se ela é profeta de Deus, vai ter que acontecer. A diferença é que o que Isaías profetizava, ninguém via acontecer. O que as pessoas diziam: é um falso profeta.
não descrédito ao profeta Isaías, porque nós temos a tendência de acreditar que Deus vai fazer aqui e agora, mas esquece que o tempo é coisa de homem, porque Ele é o começo e o fim, Ele é o princípio e o fim. Foi Ele quem criou todas as coisas. O tempo é para nós. Nós contamos 24 horas, se preocupamos com a segunda, com a sexta-feira, com o domingo, mas para Deus não. É por isso que em Hebreus diz que Deus não muda, Ele é atemporal. Deus faz quando Ele quer, no tempo dEle. O que eu aprendo é que nós devemos parar de ser imediatista. O que é isso? É querer as coisas aqui e agora. A gente vê, nossa, como o pastor prega, nossa, como ela louva bem, mas esquece que o pregador teve que ler muito a Bíblia, e esquece que a levita teve que ensaiar várias vezes o hino para glorificar a Deus. É aquela famosa história: nós aplaudimos o sucesso, mas não conhecemos o processo. Na vida de Isaías não era diferente. Foi martirizado pelo rei tirano Manassés, sendo cerrado ao meio. E o porquê? A Bíblia é clara, e alguns estudos afirmam que a primeira visão de Isaías, o início do seu ministério, aconteceu dentro do templo, na presença de Deus. Meus irmãos, se nós estamos aqui hoje, é porque de fato nós acreditamos em Deus. Se nós estamos aqui hoje, é porque de fato nós acreditamos no milagre. Se nós estamos aqui hoje, é que nós acreditamos que Deus ainda se manifesta e se faz presente no meio do seu povo. Deus só quer que você esteja no lugar certo. Meus irmãos, se já é difícil Deus levantar profeta no nosso meio, quanto mais longe do templo, longe da igreja. O profeta recebeu a visão no lugar certo, e às vezes nós não recebemos aquilo que Deus prometeu, porque nós estamos no lugar errado. A gente continua. Ao que parece, ele estava muito próximo ao Santo dos Santos, o santuário interior do templo. Isso indica que provavelmente ele era sacerdote ou profeta. Isaías escolheu, Deus o escolheu. E quando Deus brada do céu na sua visão: ei, e agora a quem enviarei? E todos conhecem. Isaías ergue a voz e diz: eis-me aqui. E alguém diz assim: eis-me aqui. Era Jesus? Não. Quem se posicionou foi Isaías. Isaías se levantou e disse: Senhor, eis-me aqui. E ele não foi dizendo eu sou, não. Ele disse: eis-me aqui, homem pecador, de lábios impuros, que habita no meio de pessoas de lábios impuros. Às vezes nós olhamos para Deus nos revelando os céus e dizemos: Deus falou comigo, eu sou melhor que todo mundo. Não. Isaías, com humildade, levantou-se, baixou-se e diz: eis-me aqui. E o que Deus tinha para Isaías não era uma coroa de louros, não. Quem anunciará a minha palavra? Isaías: eis-me aqui. Aí o pastor: preciso de alguém para me ajudar. Aí alguém: eu estou fora. É ao contrário. Isaías diz: eis-me aqui. Deus perguntou: quem levaria a sua palavra ao povo? E Isaías disse: eis-me aqui, envia-me. Deus advertiu dizendo: ei, Isaías,
a minha palavra eles não ouvirão. Deus está falando para o profeta: o povo não vai ouvir a mensagem. Por que o povo não vai ouvir a mensagem? Porque a mensagem de Isaías era o seguinte: mensagem de condenação, idolatria e corrupção social. Isaías poderia naquele momento cair fora. Opa, estou fora. Mas não, aqui está a diferença de um profeta. Porque havia em Israel profetas que pregavam o que as pessoas queriam ouvir, que pregavam o que as pessoas sentiam, e não aquilo que Deus falava. Agora pense comigo, análise na sua consciência aí onde você está. Por acaso é muito diferente de hoje? Não é. Pessoas que pregam o lado emocional seu, e você sai: Jesus me ama, Deus me ama, eu sou bom, eu sou melhor. Não. A mensagem da cruz está sendo colocada de lado. A pregação expositiva está sendo colocada de lado. Mas Deus diz: Isaías, é você quem vai. A mensagem é de condenação: eis-me aqui. A mensagem é contra a idolatria: eis-me aqui. É contra a corrupção: eis-me aqui. Isaías é o famoso cabra macho, como muitos conhecem aqui no Ceará. Era um cara que não arregava nem para um trem carregado de pólvora. Esse Isaías é um homem que eu admiro, e nós devemos ler este livro acreditando que o Senhor está presente no nosso meio. E a gente continua. A mensagem de Isaías era a seguinte: se o povo confiasse em Deus, o Senhor os protegeria. No entanto, se o povo confiasse na espada, cairia. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que se a gente continuar avançando, confiando no Senhor, Deus nos protegerá. O que Deus está nos ensinando através de Isaías é: se você confiar no braço e nas armas, você cairá. Por que muitos estão ficando para trás, irmãos? Porque estão deixando de acreditar naquilo que é do alto e acreditando nas coisas presentes deste mundo. Quando eu leio Hebreus, uma passagem que não me sai da memória é: nós temos que ter a plena consciência que nós somos peregrinos em terras estranhas. Nós não somos moradores daqui, nós somos apenas peregrinos, estamos de passagem. Agora nós escolhemos: ou fazemos a vontade de Deus, ou fazemos a vontade dos homens. A palavra continua. Havia lugares, veja a que nível estava Israel. Havia lugares secretos de cultos pagãos que passavam a ser tolerados. Os sacerdotes que vinham ao templo, que dizia que o Messias, que Deus estava sob o controle de tudo. Os que profetizavam a respeito, dizendo: Deus falou sem Deus ter falado. Eram pessoas que anunciavam no meio do povo, mas tinham seus altares secretos, adorando, idolatrando outros deuses. Na nossa língua mais popular, isso é a famosa hipocrisia: eu pregar aquilo que eu não acredito e eu louvar aquilo que eu não adoro. Mas Isaías estava vivendo esses tempos. Havia lugares secretos. O rico oprimia o pobre. As mulheres negligenciavam suas famílias e buscavam os prazeres mundanos. Muitos dos falsos profetas e sacerdotes queriam agradar os homens. E você vem me dizer: isso é coisa do pregador. Aí você pega e abre a Bíblia em Isaías 22, verso 12 ao 14. Vê o povo desviando-se dos preceitos do Eterno. Tudo isso quebrava princípios que Deus nos concedeu. A palavra de Deus revela que Isaías estava dividido em 3 cenários. Primeira mensagem do capítulo 1
ao 35, mensagem de julgamento e promessa. Segunda parte, o procedimento de Deus, do capítulo 36 ao 39. E a terceira parte, do capítulo 40 ao 66, verso 24. Profecia e consolo de paz. O servo do Senhor, autor e consolador e da paz. A realização do consolo e paz. Agora vem a minha conclusão no versículo que eu li. Isaías 54:17 diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Muito bem, preste atenção nesse texto. Arma, instrumento de ataque e defesa. Pense comigo. Forjada contra ti prosperará. Cilada, algo preparado contra ti não prosperará. Tem gente, irmão, que te odeia só pelo fato de você ser crente. Tem gente que te odeia só pelo fato de você dizer: o sangue de Jesus tem poder. Tem gente que te odeia só pela maneira que você se veste. Tem gente que te odeia só pela maneira que você glorifica. Tem gente que te odeia simplesmente porque você traz o nome de Jesus na boca. Tem gente que te faz de escárnio simplesmente porque você diz que é crente. Mas a Bíblia é clara em dizer: nenhuma cilada contra ti, nenhuma arma contra ti prosperará. E esta palavra prosperará, que todos conhecem muito bem, prosperará significa positividade, algo que tem sucesso. A Bíblia está dizendo que armas contra ti preparada não prospera, não avança. Se for mentira contra você, cai por terra. Se for injúria, fica para trás, cai por terra. Se for vaidade, fica para trás. Ira, deixa para lá. O Senhor batalhará por vós. Irmão, o nosso problema é que às vezes nós queremos combater. Deixa Deus entrar nesta guerra, na peleja por você. Deixa Deus tomar a frente. Meu irmão, a diferença é que um se levanta falando mal de você. Pratica aquilo que você mais crer. Ponha fé. Ore por aquela pessoa, que Deus vai trabalhar, que Deus vai operar, que esta arma não prospera contra você. Agora, olhando para esse texto, diz: e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. O membro que mais condena pessoas que está na sua boca, que recebe o nome de língua, a qual Tiago tanto nos ensinou. Esta língua que condena você, se você crê no eterno, você crê na palavra de Deus, o que ela se levantar contra juízo contra você, não vai adiante, não vai ter sucesso, porque o Senhor é contigo. Meus irmãos, no primeiro ano de fé, as pessoas olhavam e diziam: esse aí não vai longe, esse aí nunca vai aprender a pregar. E talvez seja com você também. Essa aí nunca vai conseguir louvar, essa aí nem orar sabe. Mas Deus está no controle. Deus está fazendo coisas novas. Deus vai fazer a igreja avançar, o reino prosperar, porque o dono da igreja é Jesus. Olha o que a Bíblia vai dizer. Quando eu olho para 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e Colossenses,
Eu vejo a Bíblia ser clara em dizer que no dia que Jesus vier encontrar a igreja nos ares, estabelecer o seu reino entre os homens durante 1000 anos, o Senhor Jesus estará conosco e nós seremos juízes e sacerdotes junto com Jesus de Nazaré. Olha o que Isaías está nos ensinando: tu a condenarás. Agora veja a parte mais importante do verso: esta é a herança dos servos do Senhor Jeová, e sua devida recompensa que procede de mim, diz o Senhor Jeová. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando? Que Jesus é a nossa herança. Isaías estava profetizando que essa herança não era conquistada pela força do braço. Isaías estava nos ensinando que essa autoridade, essa herança vinha de lá. A nossa herança não é este culto, a nossa herança é Jesus estar presente. A nossa herança é o reino do Messias. Não adianta você, sem a presença de Deus, dar uma de juiz, porque nem a salvação é tua, a salvação é dele. Paulo deixa isto bem claro: não é por força, não é por força, é pela graça, é através do Messias. Jesus é a nossa herança, e muitas pessoas têm deixado essa herança de lado no meio do caminho. O que Isaías está profetizando: o Senhor Jeová é a sua devida recompensa que procede de mim, diz o Senhor. Aí o que eu aprendo: Deus nos deu Jesus, e a autoridade que Deus nos concede é através de um só lugar, a cruz do Calvário. O perdão que Deus nos dá só vem de um lugar, do sangue do Cordeiro. O que nós somos hoje só vem de um lugar, do Calvário. O nome que nós declaramos aqui só tem um nome neste lugar. Não é o pastor, não é a igreja, não é a irmã, não é o irmão, é Jesus. É o seu sangue carmesim que está sobre nós, e é essa herança que nós devemos abraçar e carregar. Esta é a nossa verdadeira fé: crer no Senhor Jesus, porque quem acredita nele não tem nada a temer, porque a sua promessa é clara. Disse Jesus: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Mas o tempo de Isaías era diferente. A Bíblia é clara em dizer em Lucas que o amor de muito esfriarás. Eu conheci muitos irmãos algum tempos atrás que lia a Bíblia. Isso eu vivi, eu não estou contando história. Eu via pessoas que mesmo com a pouca leitura, abria a Bíblia e começava a ler chorando, dizendo: veja como Deus é bom. Pessoas simples, mas que acreditavam no amor do Pai. Pessoas que abria o livro de Isaías e lia o texto mais conhecido, que é Isaías 53, que é sobre a redenção, que diz: porém foi a vontade do Senhor Jeová esmagá-lo, fazendo-o enfermo, quando a sua alma foi oferecida como oferta de expiação pelo pecado. Verá a sua posterioridade prolongar os seus dias,
e o propósito do Senhor Jeová prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Nós somos o fruto do trabalho da alma de Jesus. E com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, e as iniquidades deles carregará. Portanto, dar-lhe-ei porção entre os grandes, e ele dividirá o despojos com os poderosos, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os pecadores. Mas ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Nós somos resultados do que fez Jesus na cruz. E se nós acreditamos no que Jesus falou, nós não devemos temer, retroceder, mas simplesmente acreditar que o que Jesus falou é real, para a glória de Deus. Isaías nos ensina todas essas coisas, e eu quero dizer para esta igreja que não adianta temer, não retroceda, não interessa o que as pessoas vão falar da sua caminhada, da sua jornada, continua crendo e acreditando, porque aonde você vai chegar, pessoas comuns não vai chegar, porque o que crente vê, pessoas comuns não vê. Aquilo que o que crente acredita, pessoas comuns não acreditam. Sobre a gloriosa presença de Deus que virá sobre esta terra, sobre os que creem, pessoas comuns não acreditam. Eu quero acreditar nesta noite que essa igreja confia que Jesus está prestes a buscar uma noiva ataviada para casar-se, se encontrar-se com a noiva. Que Deus abençoe esta igreja em nome do Senhor Jesus. Bendito Deus e eterno Pai, aqui entrego a tua mensagem, Pai.